uma coisa importante para a gente entender é isso. O Rio Grande do Sul não era um objeto de desejo na colônia portuguesa em particular, porque ele é uma região de clima temperado, cuja produção não é, digamos, interessante para a Europa, como é a cana-de-açúcar, o café. Nós temos que produzir o cacau, nós temos que trazer produtos tropicais para a Europa. Isso daria rentabilidade à colônia Brasil. Só que ele estava no caminho para se chegar à colônia de Sacramento. A colônia de Sacramento ela é constituída por Portugal como uma tentativa de, digamos, se contrapor à colônia de Buenos Aires do outro lado do Prata, para garantir que tanto a Portugal quanto a Espanha tivessem acesso ao Rio da Prata e, portanto, aos seus afluentes, né, que são, digamos, os rios de integração latino-americana, que nos levam o Paraguai e o Paraná para dentro, para o hinterland da América Latina. Então, o que nós tínhamos que constituir aqui era uma colonização que permitisse uma unificação de espaço territorial entre São Paulo, que era, na verdade, uma barreira, né? Uma muralha que impedisse... Exatamente, até a colônia de Sacramento. Como é que tu vai ocupar essa terra? Bom, tem uma região de pampa muito expressiva, onde o gado que foi, digamos, trazido pelos jesuítas nos 7 povos das missões, se solta e se reproduz ampliamente. Então, tu passa a ter um produto que é interessante, rentável, passível de comercialização. Mas é uma região em disputa, tá, Cássio? Então, assim, ó, toda a metade sul e boa parte do Uruguai, que logo os portugueses começaram a distribuir terras no Uruguai também, foram dados léguas de sesmaria maiores que as léguas de sesmaria de Pernambuco, que era até então a maior experiência digamos, de extensão latifundiária, porque era uma forma de você garantir, olha, só tem gado aqui, não é uma coisa que te traga tanto dinheiro, tá? Tu vai ter que vender no máximo charque. Na verdade, a primeira grande processo é a courama. Se vendia apenas o couro, matava o gado e se vendia o couro. Não pegava carne nenhuma, tá? E isso não era muito rentável. E, ao mesmo tempo, era um risco muito sério, porque, claro, pelo Tratado de Tordesilhas, isso pertencia à Espanha. Então, tu tinha que dar terras muito grandes para esse pessoal se interessar por vir para cá. E toda a região de mato que ficava ao norte não tinha interesse nenhum. Dava-se em léguas de sesmaria, mas como é que tu vai pagar? O que tu vai produzir depois? Tu corta essa madeira, não tem para quem vender. E produz o que ali? Então, na verdade, dava-se em léguas de sesmaria e ninguém ocupava, né? Mas precisava se ocupar. Então, começou a trazer a colonização europeia. Na verdade, ela começa, a ideia já vem de Dom João VI, mas ela começa antes, né, no Pombal, começa a se dar a colonização portuguesa dos Açores, né, para poder ocupar os territórios. Mas o espaço era pequeno. Você não tem tantos colonos açorianos para poder ocupar esse espaço tão grande, percebe? E deram terras nos lugares mais errados, deram terras em torno de Rio Grande, entre o Mar de Dentro e o Mar de Fora, que é muito arenoso, e não deu certo. As únicas colônias açorianas que deram mais ou menos certo foram a de Rio Grande, Porto Alegre e Rio Pardo, mas não deu um desenvolvimento muito grande. Então, quando vem a primeiro Império, tu começa a trazer colonos alemães, né? E aí vem a colônia de São Leopoldo, que a gente chama São Leopoldo porque era um município que foi criado logo, mas na verdade ele vai até Taquara. Naquela época, São Leopoldo era tudo, né? Em torno ali da área Novo Hamburgo, Campo Bom, tudo isso entrava em São Leopoldo, tá certo? E aí começa um outro desenvolvimento, né? Porque tu começa a processar o couro, que é excedente no setor sul. Você tem o desenvolvimento da carne e do charque quase que naturalmente, mas ele não era tão rentável assim, tá, Cássio? Existe um problema muito grande que é o seguinte, ó, a escravidão só é rentável quando você pode colocar o escravo para trabalhar 365 dias no ano. Percebe? Mas a carne charqueável, ela só é produzida durante 3 meses. Durante os outros 9 meses, o negro escravo tem que ser sustentado e alimentado sem produzir alguma coisa que seja rentável. Exato. Então, tu tens uma limitação. Como a carne, o charque do Uruguai e da Argentina era assalariado, eles tinham uma rentabilidade maior. Então, tu tem um crônico problema com o charque. Tu só vai consolidar a economia do Rio Grande do Sul quando tu começa a colonização alemã e depois a italiana. Aí sim tu vai consolidar. Mas esse processo envolve a Revolução Federalista, ou seja, a transição para a República e a Revolução Federalista, que certamente tu discutiste com Targa, né? Ela é sustentada pela mobilização do exército contra os latifundiários e, ao mesmo tempo, pelos italianos e alemães. E aí começa a nossa industrialização. Mas o nosso processo de desenvolvimento econômico e industrial é muito tardio. Ele é posterior a São Paulo, sem sombra de dúvida, tá?
Desculpe se eu abusei do Não, teu não, tempo. ótimo. Até se quiser continuar um pouquinho mais até os tempos atuais, a gente já meio que faz o link. Enfim, tu começa a ter. A República, Cássio, ela está baseada em dois projetos absolutamente distintos e até mesmo, eu diria, antagônicos. Tá? De um lado, tu tens o Projeto Paulista. O Projeto Paulista é o seguinte, olha, vamos dar um federalismo radical, porque eu não tenho... O Império se consolidou com base no café do Rio de Janeiro. E eles eram, digamos, tributados. O excedente do café, em parte, ia para o Estado. E o Estado distribuía para todos, o Estado nacional, distribuía para todas as províncias na construção de estradas de ferro, etc. e tal, mas com base na exação fiscal do único polo realmente produtivo e rentável, que era o café fluminense. Por que o café fluminense concordava com isso? Porque ele era a estrutura burocrática do Estado, estava assentada no povo Saquarema, no Partido Conservador do Rio. E eles distribuíam benesses e emprego para todos os familiares, e tinham uma influência política muito grande. Eles não eram estritamente burgueses, eles estavam menos preocupados com a acumulação de capital do que propriamente com o seu poder dentro da estrutura patrimonialista do Império. Os cafeicultores paulistas são muito diferentes, eles são burgueses estrito sensu, e eles não querem mais sofrer uma exação fiscal para garantir empresas de ferrovia que vão de lugar nenhum para qualquer lugar, na Paraíba ou no Rio Grande do Sul. Então eles dizem federalismo, e todo o imposto de exportação é nosso, é do Estado de São Paulo. O imposto que vai financiar o governo federal é o imposto de importação, que é um imposto péssimo, tá? Se você leva demais as alíquotas, os industriais ficam felizes, mas tu não arrecada nada. Se tu baixa demais as alíquotas, os industriais ficam bravos, mas o pessoal que importa fica feliz, só que tu não arrecada nada. Então tu tem que colocar o imposto de importação sempre numa alíquota que ninguém gosta. O industrial acha que está defendendo a importação e o cara que paga o imposto, que é o trabalhador que consome, também não gosta, percebe? Este ficou para o governo federal. E o imposto de exportação, o que a gente exportava? Só café. Portanto, todo o imposto mais importante do Brasil ficava para São Paulo. Esse era o projeto paulista. Havia um outro projeto muito diferente, que era do Exército. Este Exército é o pai desses três caras que estão atrás de ti ali, ó, do Getúlio, do Jango e do Brizola. Este projeto era um projeto do positivismo kantiano, que estava com o Marechal Floriano também, e que queria um Estado que não fosse mais um Estado escravista, um Estado de casta, um Estado segregacionista, mas fosse um Estado interventor e industrializante. Esse projeto perde São Paulo, que é um projeto que tem a grana e as associações internacionais. Mas ele ganha este projeto do Marechal Floriano, do Benjamin Constant, do Deodoro, no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque, na verdade, mais de 50% do Exército Nacional ficava no Rio Grande do Sul. Porque nós éramos a única fronteira belicosa do Brasil com a Argentina. Né? Exatamente. Porque o resto era floresta, praticamente. Né? Exato. Até o acesso ao Paraguai passava pelo Rio Grande do Sul. Passava pelos rios, e o Rio da Prata e por dentro de Sacramento. Tu não podia entrar no Paraguai através do Paraná e Santa Catarina. Então, toda a fronteira belicosa era nossa. E aqui ficava o Exército. E esse Exército tinha essa postura positivista. O Exército era quem recebia os mulatos, né? Aquela turma que não recebia, digamos, os empregos dados pela cafeicultura fluminense. Eles não eram de família boa. Percebe? Então, eles tinham a necessidade de um Estado republicano e modernizante. Este projeto perdeu no Brasil, mas ganhou aqui. Júlio de Castilhos o representava, assim como Floriano Peixoto. E esse projeto só poderia se sustentar se tivesse o apoio dos italianinhos e dos alemães. Então, o Estado se torna, no Júlio e no Borges, um Estado de promoção desses setores coloniais do norte. E eles fazem toda uma reforma agrária. Todo o norte é com pequenas propriedades, porque o Júlio criou um imposto territorial rural. E todo mundo que tinha terras naquele norte, que recebeu éguas de latifúndio, tinha que vender para os coloninhos para poder parar de pagar o imposto. Percebe? Então, nós tivemos um projeto que o Rio Grande do Sul é a prova de que um lugar mal instalado, porque nós éramos o pior lugar no Brasil em termos de interesse colonial, pode se desenvolver se houver política pública. E daí vem. É uma sequência única, tá, Cássio? Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Getúlio Vargas, Jean Goulart e Brizola é a mesma turma, é o mesmo grupo. E tu sabe que são parentes, porque está maravilhosa a tua explanação, eu não quero interromper muito, mas são parentes. Isso também justifica, explica o quão diferente é o trabalhismo brasileiro, de origem do antigo PTB, a outros tipos de trabalhismo, né? Sim, claro, sem sombra de dúvida. O trabalhismo é algo mais amplo. Eu até tinha te mandado uns artigos meus sobre governos até do PT,
trabalhismo inglês, tem o trabalhismo na Nova Zelândia, tem Israel, tem trabalhismo, enfim, o trabalhismo ele é uma espécie de Muniz Bandeira chamada de uma social-democracia, aqui numa tentativa de social-democracia. Mas o trabalhismo histórico do PTB antigo, que o PDT é o herdeiro teórico, tem essa pitada do positivismo, justamente por conta dessa questão do Exército, né, das Forças Armadas. Por essa concepção de que existe uma. A gente pode fazer a crítica dessa concepção, e ela tem elementos que são criticáveis, tá, Cássio? Mas, ao mesmo tempo, assim, ó, ela tem uma. Vamos primeiro apresentar a concepção para depois falar do criticável. Tá? No positivismo, tu tens uma ideia de que o Estado é responsável por promover o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, uma certa composição de classe que envolva a superação da utopia da revolução total. Né? Para o Comte, existe uma animosidade permanente entre trabalhadores e capitalistas. E essa animosidade, ela é, de alguma maneira, sempre um pouco, como é que eu vou dizer assim, egoísta. Os capitalistas querem tirar tudo que puderem dos trabalhadores, e os trabalhadores querem obter mais direito a lazer, a salário, e tirando, portanto, a capacidade de acumulação dos capitalistas. Então, é o Estado que vai administrar esta tensão, buscando o ponto de máxima, digamos, benefício para todos. Tem uma coisa assim, que você me desculpa dizer isso, né, num programa que muitos economistas assistem,